Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ao canal Semente de Vida. Se você está aqui pela primeira vez, eu sou Ednei Moçambite e já te convido a ficar aqui nesse vídeo. Não vai ser longo, vai ser fantástico, vai ter uma chave de destravamento para a tua vida e eu te convido a você ficar comigo, se inscrever, ativar notificações, compartilhar e, por favor, dá um like aí para fortalecer o canal, porque o YouTube vai entender que esse vídeo ele é relevante e vai oferecer para outras pessoas. Eu quero falar, meditando aqui num texto do livro de Mateus, eu tenho um tema para essa reflexão de hoje e ela é um assunto que tem travado a vida de muitas pessoas. E hoje eu vou dar forma para você identificar se você está passando por isso. E vou, numa segunda parte desse vídeo, eu vou ensinar a chave para você destravar. Então, fica comigo, porque talvez você se veja aqui, nesse diagnóstico que eu vou dar, eu vou ensinar você a fazer. Talvez você diga assim, uau, é a minha situação. E você vai ter a oportunidade de destravar essa situação na sua vida, ok? No livro de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 5, versículo 8, diz: Bem-aventurado, deu uma embaçada, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Gente, esse capítulo aqui, aí do 3 até o 12, ele vai falando do Sermão da Montanha. Lá, Jesus ele fala das bem-aventuranças e ele vai dizendo, bem-aventurado os pacificadores, os limpos de coração, os mansos. E é interessante que aqui no 8 ele diz que os limpos de coração verão a Deus. Você já pensou ver a Deus? Você gostaria de ver a Deus? De ter o favor de Deus? Mas o que é ser bem-aventurado? Ser bem-aventurado é ser feliz. Você tem sido feliz? Você pode dizer, eu sou feliz? Nessa bem-aventurança, ela é fantástica. Eu te convido você, em outro momento, ler toda ela. Não vai do versículo 1, mais especificamente do 2 até o 12. E ela é sensacional, é um discurso que Jesus deu no monte, chamado Sermão da Montanha. Mas eu me identifico, e eu tenho certeza que muita gente se identifica com essa pequena mensagem ou reflexão que nós vamos ter, tá? Eu vou ter em 2 momentos essa reflexão. No primeiro momento eu vou te ensinar como fazer um diagnóstico, caso você se encontre na situação que eu vou dizer aqui. E no segundo momento, no primeiro um diagnóstico, e no segundo momento você vai receber a chave para você destravar a sua vida no sentido do que nós vamos tratar aqui, tá bom? O tema que eu tenho para essa pequena reflexão é como saber se o seu coração está sujo. Como saber se meu coração está sujo? Nossa alma, nosso coração está cheio de coisa ruim. Está cheio de coisa ruim. O homem, a nossa natureza, ela é corrupta. E a única forma de nós sermos diferentes é através dos princípios que Deus ensina na sua palavra. Eles podem nos lavar, eles podem nos libertar. Porque essa questão do coração sujo, ela é uma amarra. E tem muita gente que está com essas amarras há muitas décadas, não são apenas há anos. Olha só. Então Jesus fala no Sermão da Montanha sobre essas bem-aventuranças, que é ser feliz. E ele vai dizendo, olha, você quer ser feliz? Então você precisa disso. Olha, você vai ser feliz se você for assim. Olha, feliz é aquele que
tem o coração limpo. Porque quem tem o coração limpo, puro de coração, ele vai ver Deus. Mas na nossa realidade, a coisa é bem diferente, né? Ninguém é igual, mas todos nós temos marcas em nossas vidas. E durante essa nossa trajetória, seja você homem, seja você mulher, seja você criança ainda, seja você já um homem maduro, uma mulher madura, um idoso, uma idosa, nós temos momentos, passamos por momentos difíceis, momentos de trauma, de violência, momentos onde nós fomos ofendidos, ofendemos outras pessoas e talvez ainda hoje passaremos por situações como essas que vão nos machucar, que vão nos magoar. E por mais que passe o tempo, nunca vamos conseguir nos libertar ou nos liberar dessas amarras se nós não aprendermos uma lição que Deus nos ensina no imperativo, que chama-se perdão. Isso é tão grave que a palavra de Deus diz que aquele que retém o pecado dos seus ofensores, ele também terá os seus próprios pecados e ofensas retidas por Deus. E ele fala aqui, os misericordiosos, olha, no versículo aqui que nós vamos ler daqui a pouco, nós vamos ver que o misericordioso, ele vai alcançar misericórdia. O grande problema é que, às vezes, a gente só quer Deus para nós e o mal para os outros, né? De igual modo, magoamos pessoas, não apenas fomos magoados, muitas vezes nós magoamos pessoas. E sabe, uma coisa após a outra e após a outra, nós fomos construindo cadeias que nos prenderam e prendeu por quê? Porque nunca foi resolvido. Talvez agora, nesse momento, você esteja lembrando de situações onde você sabe que você magoou alguém e nunca resolveu. Situações onde você foi magoado, ofendido, humilhado e a pessoa nunca te pediu perdão e você também nunca liberou perdão. Depois a gente vai ver isso, mas talvez você diga, mas eu não consigo esquecer. Perdão não é esquecer. Eu vou ensinar para você. Mas tanto ofender como ser ofendido, tanto um como o outro, eles se constituem uma doença para a nossa alma. E essa doença que vai na alma, muitas vezes elas, na grande maioria, elas podem tornar doenças físicas. Tem gente que está morrendo, que está com câncer, que está com doenças físicas, porque está doente na alma. Pensa e lembra que nossa mente, nossa alma, ela tem poder para nos curar e para nos adoecer. Por isso nós precisamos ter uma saúde mental e espiritual boa. Isso acontece na vida do ser humano, não tem jeito. Isso na vida dele é um veneno, gente. É um veneno. E sabe o que é o pior? Eu ouvi uma pessoa falando que esse veneno, que é a mágoa, é um veneno que a pessoa toma achando que vai fazer mal para o outro. Na verdade, está se matando. A mágoa e a falta de perdoar é esse veneno. A pessoa toma na esperança que o outro adoeça, mas quem se dá mal é quem está tomando. E somos nós que vamos de mal a pior, pensando e fazendo dessa forma. Nós vamos ver hoje como identificar. Eu vou ensinar você pequenas atitudes. Se a gente for falar desse assunto mesmo, é muita coisa. Vamos passar aqui dias aqui, muitos textos, e a gente não vai conseguir parar. Então, o que eu vou falar não é apenas isso, tá?
mas são coisas que eu acredito que a gente pode logo identificar de cara. Então a gente vai ver como conseguimos identificar se o nosso coração é um coração que está assim, com esse pesar, com sujeira. Talvez você tenha passado por traumas de infância, talvez você foi abusado, abusada, violentado, violentada, agredido, espancado, humilhado. E isso até hoje está te prendendo. Talvez você hoje está com 50 anos, 60 anos, 65 e você continua preso a isso. Nós vamos ver como identificar. E no segundo momento, num segundo vídeo, a segunda parte dessa reflexão, nós vamos ver como resolver isso, tá? Mas primeiro, como eu posso identificar que eu tenho o coração sujo? Fazendo uma autoanálise. Você precisa fazer um check-up. Precisa ir lembrando aí, desde a tua infância. Aí, eu acredito que coisas como essa ninguém esquece. Eu acredito que no momento agora mesmo você pode estar lembrando. Por quê? Porque tem coisas como a mágoa, como o rancor, que é algo que você dorme, você acorda e ela está lá. Isso não te deixa ter consciência tranquila. Isso não deixa você ter paz. Isso te perturba de dia, te perturba de noite. E você acha que não perdoando essa pessoa, você está se vingando. Na verdade, você está se destruindo. E não pedindo perdão, não resolvendo aquilo que fica martelando na tua cabeça todo dia que você tem que resolver, não resolvendo, achando que o tempo vai passar e isso vai cair no esquecimento, você está se enganando. Isso é um atraso de vida. Então, a primeira coisa que você pode fazer é ter a consciência tranquila. Então, se você não tem a consciência tranquila quanto a isso, possivelmente você também precisa passar por esse processo de limpeza do coração. Então, não ter a consciência tranquila é ter o que nos acuse. Você tem alguma coisa que te acusa? Você tem alguma coisa que pesa contra você e que não foi ainda resolvido? Porque se foi resolvido, já foi resolvido. Se alguém vier te acusar, pode vir, mas foi resolvido. Mas eu me refiro daquilo que não foi resolvido. Tá? No livro de 1 João, carta de 1 João, capítulo 3, versículo 21, diz assim. Embaçou agora, vamos já desembaçando, vamos lá. Amados, se o coração não nos acusa, vamos lá. Amados, se o coração não nos acusar, teremos confiança diante de Deus. Então, olha só. Primeira coisa que você pode diagnosticar, se você passa por isso, é: você tem a consciência tranquila? Ah, mas eu que fui ofendido. Tá, mas você tem a consciência tranquila? Porque se você já ouviu falar sobre perdão, você sabe que você não deve reter o perdão para ninguém. Nem mesmo para essa pessoa que te fez mal. Você sabe. E se a gente sabe, como é que a gente vai ficar com a consciência tranquila? Como é que você vai chegar com confiança perante Deus? Aqui no texto ele diz que para a gente chegar com confiança perante Deus, eu preciso estar com a consciência tranquila. Aí você começa a identificar por que você não consegue se relacionar com Deus. Gente, isso aqui não é uma pregação, tá? Isso aqui que eu tenho compartilhado é um bate-papo, é informal.
de uma pessoa normal compartilhando com outras pessoas normais, de uma pessoa que tem seus problemas, que está compartilhando também do problema de outros. Então, como é que isso vai acontecer? Como é que eu chego diante de Deus? Eu não consigo orar, eu não consigo buscar Deus. Por quê? Porque essa consciência suja, ela me acusa. Ela me acusa. E o maligno, ele é expert nisso. Ele é o acusador. Isso fica te acusando. O cão, o capeta, o diabo, ele usa isso para te prender. E nisso, tua vida vai de mal a pior. Às vezes a gente acha que está tudo bem, mas não está. Aí daqui a pouco estoura um problema grande. Então, a primeira coisa que você pode identificar: se você não tem consciência tranquila, é um dos indícios de coração sujo, que precisa ter uma limpeza, coração doente, que precisa ter cura. Um segundo indício de vários, mas o segundo indício que você pode identificar é uma vida atrapalhada, travada. E às vezes até que você tenta pedir a Deus, mas você reparou que você não tem resposta? Lembra lá do primeira análise que a gente pode fazer, ou diagnóstico, e descobrimos que não há consciência tranquila. Então eu não consigo chegar diante de Deus. E se eu chego diante de Deus, eu não chego com confiança. E quem se aproxima de Deus, está lá em Hebreus, precisa se aproximar dele crendo e tendo a confiança que ele existe. Portanto, você também não tem resposta das suas orações. Você pede, mas você não recebe. E nisso a tua vida, ela vai ficando enrolada. Ela vai ficando de mal a pior. E o pior é que essas coisas vão passando. Ela vai passando do pai, o filho, para o neto. E certas maldades, a maldade na verdade, está lá em isso, a maldade dos pais, Deus visita nos filhos até a terceira e a quarta geração. Mas a bênção, a misericórdia, ele visita até 1000 gerações na vida do justo. Quem é justo? Aquele que já foi justificado, aquele que pegou o volante da vida e deu na mão de Jesus. Jesus, dirige a minha vida. Entendeu? Então, primeiro sintoma, ausência de consciência tranquila. Segundo sintoma, que você pode diagnosticar, que você não tem resposta das suas orações, você tem uma vida atrapalhada, por mais que você se esforce, porque talvez você esteja fazendo vista grossa a um problema que precisa ser resolvido. Tá bom? Ainda no livro de João, capítulo 3, no versículo 22, diz assim: aquilo que pedimos... Opa, embaçou, vamos lá desembaçar. Aqui não tem edição, tá, pessoal? Então aqui é ao vivo. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que é agradável. Gente, se você está com a consciência tranquila, você tem confiança. Lembra do versículo 21? E você chega com confiança porque você acredita e você não duvida. Logo, você pede. Tá aí, nós lemos agora no 22. E pedimos dele e recebemos. Por quê? Porque aquilo que pedimos dele recebemos. Por quê? Guardamos seus mandamentos. Porque a pessoa que está com consciência tranquila, ela sabe que ela está fazendo a parte dela. Ela não é perfeita, mas ela está se esforçando para agradar a Deus. E ele diz para a gente não reter o perdão, a gente não retém. Ele diz para a gente resolver, a gente resolve. A gente magoa alguém, a gente pede perdão. Mesmo aquele trauma, meu amigo, lá do passado, quando você era criança, talvez. Aquela pessoa, aquele colega de aula, aquele pai, aquela mãe, seja o que for, que te fez mal. Aquela pessoa que te enganou.
aquele sócio que te passou a perna. Perdoa. Perdoa. Quando você libera perdão, você larga o pescoço da outra pessoa e já era. Você entra num processo de cura para a tua alma, para a tua mente. E você precisa dessa mente saudável. Então, até aqui eu estou te mostrando como diagnosticar, como entender a situação que você talvez viva hoje, você que está nesse contexto, e por que você está vivendo assim. Por que você está vivendo assim? Então, primeiro, eu posso diagnosticar a ausência de consciência tranquila. Minha consciência é uma consciência que me acusa, é pesada. Uma vida atrapalhada. Eu não tenho resposta das orações, por mais que eu queira, porque eu não consigo chegar com confiança diante de Deus. E a presença de ressentimento e ausência de misericórdia. Vamos aqui para Mateus de novo. Eu quero fechar nesse ponto, tá? Um outro sintoma que você pode identificar na tua vida é presença de ressentimento. Sabe aquela pessoa que te machucou, aí você perdoa? Sabe aquela situação que você passou, aí você diz assim, eu não consigo nem pensar, porque quando eu penso, quando você pensa, você lembra de tudo e sente tudo, por isso que é ressentir. Você ressente. Toda vez que você lembra, você ressente. Mas eu vou te ensinar no próximo vídeo. E eu vou te mostrar que perdão não é esquecimento, tá? Perdoar não é você se tornar desmemoriado, perder a tua memória. E a ausência de misericórdia. Por quê? Porque você quer que Deus use de misericórdia para você, mas você não usa para outras pessoas. Em Mateus, capítulo 5, versículo 7, diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Não adianta se enganar. Se você quer misericórdia, você precisa ter uma vida misericordiosa também para com o teu próximo. Ninguém é perfeito. Tem gente que erra. Tem gente que você deu a mão. Tem gente que você abriu o coração. Tem gente que você dividiu o pão. E você achou que era uma pessoa e não é. E te traiu, e te enganou, e te passou a perna, e não te considerou, e te usou. Mas perdoa. Perdoa. É uma decisão. É uma decisão. Usa de misericórdia. Usa de misericórdia. Ok? Nós temos uma relação que nós podemos ver os indícios, mas você precisa identificar. E uma vez que você identifica, você precisa entender que você precisa se libertar disso, você precisa ir atrás da cura disso. Nós temos isso na vida, todos nós somos assim. Talvez você esteja aqui comigo até agora, e que bom que você está aqui agora, não pula. Porque esse bate-papo é só para você identificar a causa de toda essa lambança que está acontecendo na tua vida. Esses traumas, esses desgastes são tão devastadores, até mesmo em longo prazo, mais do que podemos imaginar. Talvez isso venha te atormentando, te travando e te prendendo há muitos anos. E até hoje te atormenta. Então você viu até aqui, ou aprendeu, ou ouviu uma dica de como identificar essa doença na alma, esse coração que precisa de cura, esse coração sujo, beleza?
e como dar um basta nessa situação. Como você, agora que identificou, dá pequenos passos simples, práticos, para resolver isso, para te trazer cura, para te trazer consciência tranquila, para te trazer confiança diante de Deus e ter as tuas orações respondidas. Isso você vai ver no próximo vídeo. Beleza? Então, convido mais uma vez você a se inscrever. Se você gostou, dá um like aí, dá um curtir, uma curtida para fortalecer o canal, compartilha. Peço que você se inscreva no canal e ative as notificações, porque aí você não vai perder a segunda parte desse vídeo e nenhuma outra postagem. A gente tem postado vídeos aqui todos os dias, graças a Deus, exceto final de semana, e com certeza você não vai se arrepender de ver a segunda parte dessa reflexão. Valeu, muito obrigado. Até a segunda parte desse vídeo. Obrigado.